Glória a Deus. Antes de nós pedirmos para você abrir a palavra, eu quero parabenizar a todos os irmãos que trabalharam no evento de ontem, no encontro de casais. Na realidade, foi o jantar de casais. Encontro a gente ainda vai fazer e aguarde-nos, porque está chegando, vai ser uma benção. Só o pastor que quer? Amém? Então, vamos lá, encontro de casais nós vamos ter. Mas nós tivemos o jantar dos namorados, né, dos namorados eternos. Nós tivemos ontem o jantar e muita gente trabalhou. E nós não podemos deixar de mencionar, né, que essas pessoas são valorosas diante do Senhor. Muito obrigada a todos que participaram, a todos que trabalharam. A festa estava muito linda. Esse local aqui, sem cadeiras, estava cheio de corações, estava um charme, um luxo, uma coisa linda demais. Então, parabéns às irmãs, né? Irmã Sheila, irmã Maria Otília e todo um batalhão de ajudantes que estiveram por trás. Amém? E aos casais que deram a si próprios este maravilhoso presente. Quantos casais estiveram aqui? Levanta a mão. Ótimo. Não todos, né? Todos deveriam. Quantos casais aqui amaram? Levanta a mão. Eu acredito que todos, né? Por quê? Porque, de verdade, o Senhor usou momentos tão descontraídos, tão íntimos, para tratar corações. Então, foi uma festa maravilhosa. Parabéns para vocês que vieram e que trabalharam. Glórias ao nome de Jesus. E você que não veio e poderia ter vindo ou não se esforçou o suficiente, fica a dica. Vale a pena se esforçar. Vale a pena se sacrificar. Vale a pena até orar muito e até jejuar, para que você possa trazer seu esposo e vocês possam estar vivendo aqueles momentos tão maravilhosos. Amém, queridos? Glória a Deus. Nós vamos orar ao Senhor. Abaixa a sua cabeça, vamos estar orando a Deus. Pai Celestial, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Deus, porque é muito bom estar na tua casa, é muito bom podermos te prestar culto, é muito bom ficarmos na expectativa do que o Senhor tem para nós, do que o Senhor preparou para nos dar neste culto. Louvado seja o teu nome, Senhor. Nós dizemos ao Senhor que essa expectativa, ela aumenta com uma esperança em fé de que teu Espírito vai falar conosco, sim. Ele vai nos visitar. Ele vai trazer para nós aquilo que o Senhor já preparou para nós. Senhor, eu me coloco à disposição do Espírito do Senhor. Eu digo ao Senhor, usa a minha vida para a honra e glória do teu nome e como instrumento para abençoar estes irmãos que estão aqui neste culto. Que em nome de Jesus o teu Espírito tenha total liberdade para operar neste lugar. Que hoje, Senhor, nesta noite, seja noite de cura, providenciada pelo Santo Espírito do Senhor. Amado Espírito de Deus, vem sobre nós, vem sobre nós, vem sobre nós e nos cura e nos liberta e marca as nossas vidas com a tua doce presença. Nós te louvamos, nós te glorificamos, nós atraímos o Senhor com um coração desejoso e ardente pela tua presença. Oramos pedindo, Deus, que o Senhor possa nos auxiliar com anjos do Senhor neste lugar. Sejam manietados toda ação do inimigo, toda ação de demônios que queiram prejudicar, queiram atrapalhar, queiram trazer divagação
mental, perturbação no corpo ou qualquer outra ação sejam amarrados e proibidos de operarem neste lugar, em nome do Senhor Jesus Cristo. E nós assumimos o nosso lugar em Cristo, tomamos posição para recebermos de Ti as bênçãos espirituais que o Senhor já reservou para nós. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Diga amém, igreja. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, nós vamos hoje estar falando sobre o amor que me cura por inteiro. Nós vamos falar sobre cura interior. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Salmo de número 103 e em 1 Tessalonicenses 5, 23. Então, o primeiro texto é no Salmos de número 103. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 5. E vamos ler também 1 Tessalonicenses 5, versículo 23. 1 Tessalonicenses fica no finalzinho da Bíblia. Amém? Todos já acharam? Salmo 103, versículo de 1 a 5. Diz assim a palavra do Senhor: bendiga o Senhor a minha alma. Bendiga o Senhor todo o meu ser. Bendiga o Senhor a minha alma. Não esqueça nenhuma de suas bênçãos. É Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão, que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. Diga: eu bendigo nesta noite o Senhor meu Deus. Amém. Abra sua Bíblia lá então em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Diga assim: amado Espírito Santo, doce Espírito de Deus, eu abro meu coração para receber a tua porção na minha vida. Amado Espírito de Deus, eu te peço, cura minha alma. Prepara hoje, através da tua palavra, todo o remédio que a minha alma precisa para ser curada. Eu me coloco diante de ti, em sujeição. Recebo esta cura, que já foi providenciada por Cristo Jesus. Amado Espírito, use a pastora Júnia para falar conosco. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Queridos, como eu disse, eu vou estar falando sobre amor que me cura por inteiro. Nós estamos na terceira mensagem da série Batalha Espiritual e Libertação. Dentro desta série, nós iniciamos no primeiro domingo falando sobre o que é a batalha espiritual, a realidade da batalha espiritual. Aí no segundo domingo, o pastor falou sobre a quebra de vínculos, os envolvimentos espirituais que nós tivemos durante toda a história da nossa vida até o exato momento.
né? E fez orações fazendo a quebra destes vínculos. E hoje nós vamos estar falando da cura da alma, da cura do nosso interior, né? Porque a palavra de Deus, nós acabamos de ler aqui nesse texto de Tessalonicenses, que o Senhor, Ele nos deu corpo, alma e espírito. Nós somos o ser humano e nesse homem completo está o corpo, a alma e o espírito. E a redenção em Cristo não ficou só no espírito, mas na alma e no corpo. A nossa redenção acontece quando, né, somos redimidos quando aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador. E aí o Espírito Santo passa a habitar no nosso espírito. Porém, a nossa alma, ela precisa ser convertida, ela precisa ser transformada, ela precisa ser curada, curada das memórias, das dores, e nós vamos estar falando com muitos detalhes a respeito disso, para que você possa estar se sintonizando e você possa dar lugar ao Espírito de Deus para que você seja curado, curada. Amém? Queridos, apesar de muitas pessoas não darem importância para a alma e somente para o corpo, ela é indispensável na felicidade ou para a felicidade da tua vida inteira. Se qualquer pessoa deseja viver uma vida plena, é importante, é necessário, é indispensável que ela dê importância para a saúde da sua alma. Se a sua alma não tiver saúde, nada vai adiantar a beleza do seu corpo, nada vai adiantar todos os esforços para que o seu corpo fique sarado, bacana, lindo, maravilhoso aos olhos dos outros. Se a sua alma não tiver saúde, você também não terá saúde por completo, estará doente. A alma é o registro das nossas memórias, sejam elas boas ou ruins. E mesmo que nós ignoremos esses registros, eles vão ter poder, ou melhor, eles têm o poder de dominar as nossas ações. Eu ignorando ou não, eles têm poder de dominar as minhas ações. São aquelas coisas que eu não quero fazer, mas eu acabo praticando, eu acabo fazendo por conta do quê? Por conta das memórias da minha alma, por conta do domínio daquilo que está registrado na nossa alma. O nosso exterior vai sempre refletir o que está no nosso interior. E a razão disto é isso que nós falamos. Deus fez o homem corpo, alma e espírito. Quando recebemos o Senhor Jesus, a luz de Jesus entra dentro do nosso espírito. Mas essa mesma luz quer entrar dentro da nossa alma. Diga, eu quero que a luz de Cristo penetre também em todos os cantinhos escuros da minha alma. Amém, aleluia, glória a Deus. Tá? Por quê? Porque o Senhor Jesus quer redimir esses cantinhos também. Ele quer que você tenha vida plena. E se sua vida está baseada só no corpo, não terá vida plena. Se está baseada só no espírito, não terá vida plena. A vida plena é quando você consegue entregar corpo, alma e espírito ao domínio e controle total do Santo Espírito do Senhor. Diga amém. Que assim aconteça na sua vida, amém? Esta mensagem tem por objetivo falar da importância de você abrir os cadeados dos portões da tua alma. E isso só você pode fazer, só eu posso fazer. Só quem faz é o dono dela, da alma, tá? Então, é para que você abra, tenha a oportunidade de abrir os cadeados dos portões da tua alma. Convidar Jesus para entrar aí dentro e tirar toda escuridão. Tirar de lá todas as feridas profundas e dolorosas e que estão lá dentro. Outra coisa, falar sobre as razões das feridas. Eu estou descrevendo o que vai acontecer durante a
palavra, falar das razões dessas feridas. Nós vamos mexer com isso. Por que que essas feridas foram geradas? Amém? Depois vamos falar sobre as consequências dessas feridas, o que elas causam. E depois vamos falar do remédio. Diga remédio. Diga, Jesus é o remédio para todas as feridas da minha alma. Agora olha para o teu irmão, sorria para ele e diga, você está num hospital. E o médico dos médicos está passeando neste lugar. Aproveita, irmão. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Jesus Cristo, ele morreu na cruz do Calvário para que o seu sangue me redimisse, me lavasse e me trouxesse cura. Vamos lá. Primeira coisa que nós vamos falar. Quais as razões das feridas da alma? As feridas da nossa alma, elas são causadas primeiramente, por traumas psicológicos. São consequências do modo de vida que uma pessoa foi criada. O contexto de vida daquela pessoa, onde ela foi criada e educada, o seu contexto familiar, também o seu contexto social. Ela estava inserida numa comunidade que praticava A ou B ou C, um tipo de comportamento. Então, dependendo deste contexto, seja familiar, que é uma das principais bases, ou seja social, isso influencia, isso traz feridas para a minha alma. Não somente isso, também o contexto cultural, em que lugar eu estou inserido, às vezes em um determinado país. Há países que as meninas pequeninas, elas são vendidas. Os próprios pais vendem as crianças. E isso, lá nesses países, é legal, é permitido. Então, dependendo do contexto cultural também de um país, né, do modo de vida daquele país, a alma pode ser ferida, pode ficar traumatizada. Então, todos esses ambientes interferem diretamente em nossa personalidade e no nosso interior. E qualquer lesão que acontecer em uma dessas áreas vai desencadear feridas na nossa alma. Qualquer comportamento estranho que recebemos nesses contextos vão trazer feridas para a nossa alma. Então vamos lá. Esses traumas podem ter sido gerados por comportamentos agressivos dos pais. Quando os pais são muito agressivos, e obviamente, gente, isso é uma cadeia. E é uma cadeia que se multiplica, que se repete o modelo. Um pai agressivo é porque o pai dele também foi agressivo. E aí ele vai repetindo o modelo. E esta agressividade pode se estender não somente a agressões no físico, como surras, espancamentos, assombros, a criança ser exposta a situações bizarras, de vergonha, de escândalo, né, e de medos, como também pode ser agressões na alma, xingamentos diversos, pesados, que denigrem a imagem daquela criança. Isso é uma base para traumas muito, muito profundos. Traumas que são gerados por comportamentos agressivos dos pais. Outro trauma que advém do quê? Rejeição no ventre ou nos primeiros 7 anos de vida.
quando se não deseja uma criança no ventre, se rejeita no ventre, algumas pessoas são frutos de livramento de aborto. Além de ter sido rejeitado literalmente no ventre, ainda sofreu tentativa de aborto e sobreviveu. Isso é uma marca forte também, né, que traz ferida na alma, que gera traumas, que coloca uma ferida lá dentro. Ou depois que nasceu, começou a sofrer rejeição de todo tipo. Essas rejeições também traz feridas profundas na alma. E a rejeição, amados, ela não pode estar somente naquela atitude literal de eu te rejeito. Mas ela pode estar numa atitude velada. Tipo, tem 3 crianças na família, ou tem 2 crianças na família. Então, uma é queridinho da mamãe e do papai, e o outro é rejeitado. Esta rejeição, este prediletismo, esta é a palavra correta, este prediletismo traz rejeição na alma de uma criança. E a entrada desta rejeição, obviamente, vai marcar a alma desta criança como uma ferida, um trauma, que vai gerar feridas na sua alma. Tá? Outro trauma que gera ferida é a violência física, já falei. O outro trauma é o abuso sexual. Por incrível que pareça, e por triste que pareça, né, por terrível que seja, é até ruim de falar, mas, infelizmente, o número de crianças abusadas sexualmente tem aumentado assustadoramente. E quem vê cara não vê coração. O que eu quero dizer? Eu quero dizer para você que você não confie em ninguém para cuidar dos seus pequeninos. Não confie. Pastor, mas eu preciso confiar. Não confie. Mantenha uma proteção de vigilância. Direto. E esteja em oração para que seus filhos sejam livres e protegidos do ataque desses espíritos malignos de abuso na infância. E detalhe, esses abusos sexuais não são, na maioria das vezes, na maioria dos casos, não são por estranhos. São por pessoas da própria família. São por pessoas muito próximos da família e mais próximo possível. É o pai, ou é a mãe, ou é o avô, ou é a avó, ou é o tio mais próximo. Ou são pessoas próximas àquela família. Então, não, se for crente, deixa. Nem crente. Como eu acabei de dizer, quem vê cara não vê coração. Então, cuide de seus pequeninos. O abuso sexual tem sido um instrumento poderoso de Satanás para destruir a alma de uma pessoa para o resto da sua vida. Então, é muito, muito grave. Esse tipo de trauma causa feridas muito sérias na alma de uma pessoa. Então, precisamos nos posicionar. Quem sabe eu esteja falando com vítimas desses abusos. Mas a palavra de Deus diz que Cristo veio para trazer luz para todas as nossas trevas e quebrar
todas as cadeias, abrir todos os cadeados e te colocar em liberdade, em nome de Jesus, amém? Você pode dizer amém? Glória a Deus. Outro trauma gerado também, né, que gera também feridas, é morte na família ou alguma tragédia que acontece na família. Eu fui vítima de um trauma desses. Aos 4 anos de idade, minha mãe faleceu com um câncer fulminante. Imagina, há muitos anos atrás, né? Eu não vou falar não, senão você vai saber minha idade. Mas muitos anos atrás. E essa fatalidade gerou na minha alma muitas feridas. Muitas feridas. Feridas essas que me trouxe problemas de relacionamento, me trouxe muito choro, que impediram muitas oportunidades, elas vinham, mas eu não conseguia aproveitar, que trouxe muitos problemas no meu casamento, principalmente no início. Por causa do quê? Por causa do espírito da morte. Me trouxe muitos medos. Eu fui uma criança que vivi com medo, muito medo, durante toda a minha infância. Muitos medos. Medos, quando eu ouvia falar que alguém, não precisava nem ver, não precisava nem conhecer. Se alguém da minha família dissesse para o meu pai, né, que uma pessoa havia falecido, e isso chegasse aos meus ouvidos, naquela noite eu não dormia. E eu tremia sem parar. Tremia de bater o joelho um no outro, de bater o dente um no outro, o queixo não parava. Até que eu fosse acolhida por alguma das minhas irmãs, que só tinha uma mais velha lá em casa, que era a minha irmã mais velha, porque a outra já havia casado, que é a mãe da Adna. Então, eu tinha que ser a minha irmã mais velha. E, muitas das vezes, os irmãos, quando eles são mais velhos, né, eles acham que a gente está, e às vezes até os pais, acham que a gente está fingindo. E eu lembro que a minha irmã não queria me acolher na sua cama, porque incomoda, né? A cama era de solteiro e ela não queria que eu dormisse lá, porque ia incomodar o sono dela. Mas quando ela me viu tremendo demais, aí ela me chamou para ficar perto dela. E aí ela me abraçou e eu pude dormir, e aí foi passando aquela tremura incontrolável, aquela tremedeira estranha. Isso porque o espírito da morte traumatizou a minha casa. E naquela época, os velórios eram feitos na sala da família. É coisa horrível isso, né? Eram feitos na sala da família. Alguns devem saber, né? Daquela idade mais para trás, assim, muito adolescentes como eu, né? Pronto, né, irmã Angela? Tá certo. Eram feitos na sala de casa. Então, imagina uma criança pequenininha, com caixão ali, eu era pequena, eu pedi que visse, porque era alto o caixão, a mesa era grande. Então, me levantaram para eu olhar a mãe morta. Então, todas essas marcas trouxeram feridas fortes na minha alma. E que o Senhor precisou curar-me. Na realidade, eu precisei ir até Ele. E hoje eu posso trazer para você a mensagem de Cristo, de que Ele cura de verdade. Amém, queridos? Glória a Deus, tá? Então, razões estas que trazem muitas feridas. Outra razão, trauma que traz feridas na alma, separação dos pais. E coisas semelhantes a essas. Pais que se separam, que brigam até se separar. E os filhos ficam no meio daquele ringue, né? E toma lá. E aquela brigaiada, e a criança no meio, ela também recebe os traumas daquela separação. Gera nela muita insegurança e muita culpa. Ela recebe aquilo como se ela fosse a causadora daquela separação. Então, é muito, muito grave isso também, tá? São
traumas que trazem feridas na nossa alma. Todos esses traumas têm um poder devastador de ferir profundamente a nossa alma e nos colocar em verdadeira escuridão. Os principais, ou os piores e mais profundos traumas têm origem na própria família, tá? Aonde somos gerados. Também podem acontecer traumas nos ambientes sociais. Crianças que sofrem bullying na escola, que são expostas a toda sorte de humilhações, ou por causa de sua cor da pele, ou por causa da maneira que se vestem. As crianças da escola vestem tudo tênis Nike, mas aquela outra criança não veste, não calça. Por quê? Porque não tem dinheiro para comprar Nike. Então, ela é exposta a uma humilhação, a uma zombaria. Ou porque o cabelo dela não é liso, é caracolado, é crespo. Sofre bullying também. Ou porque é magro demais, ou porque é gordo demais. Isso está sendo, inclusive, visto pelas autoridades da saúde mental. Tem trabalhado nestes problemas, porque tem aumentado isso de uma forma horrorosa. E os adolescentes e as crianças, que antigamente eram mais fortes na sua alma, devido a famílias mais bem estruturadas, devido a não ter acesso a redes sociais, elas estão até mesmo praticando suicídio, por causa de viverem esses tipos de bullying nas suas escolas. Coisas gravíssimas, gravíssimas. Então, os pais precisam olhar isso. Não adianta só pagar escola boa para os seus filhos. O que é mais importante é que os seus filhos sejam muito seguros por causa do teu amor, por causa do teu cuidado, por causa do teu tempo com eles, por causa daquilo que você fala para eles, mesmo que você não esteja o tempo todo com eles, mas o tempo que você estiver com eles deve ser com qualidade. Deve ser um tempo que você aproveite para gerar neles uma força espiritual, uma força emocional, uma plataforma, uma base de um alicerce tão forte, tipo rocha mesmo. Aquele alicerce tipo, sei quem eu sou lindo, linda, amado, amado pelo meu pai, pela minha mãe. Eu sou reconhecido, eu sou protegido. É assim que funciona a proteção. E não, eu não consegui pagar a escola do meu filho, que é na escola A. Meu irmão, não tem a mínima importância se a escola é A, ou se é I. O máximo que a escola pode fazer com seu filho é dar a ele uma posição social e financeira um pouquinho melhor. Só que se há uma coisa que verdadeiramente não traz felicidade, é dinheiro. Traz conforto, mas não traz felicidade. Está cheio de ricos se matando. Está cheio de gente com uma capacidade social, com uma condição social muito equilibrada. E vivem infelizes, solitários, sozinhos, cheios de doenças psicológicas. Então, cuide de dar a maior de todas as riquezas, que é uma vida saudável, uma vida e uma alma saudável para os seus filhos. Amém? Não importa se na escola seu filho é chamado de gordo, e que ele seja gordinho, mas para você ele é o gordinho mais amado do mundo. E ele sabe disso, porque você morde a gordura dele, beija a gordurinha dele, agarra ele, ela, e diz para você, é lindo, linda, mamãe ama você. Entende? É assim que funciona. E não ao contrário, como as pessoas costumam fazer. Não posso dar, eu vou trabalhar para dar o melhor para os meus filhos. E o melhor é isso. Isso não é o melhor. Recebe isso no teu espírito e saia daqui determinado a fazer diferente. Porque isso vai mudar toda a tua vida lá na sua casa. E vamos ter uma geração muito melhor
do que essa geração que nós estamos vendo aí. Uma coisa triste demais, né? Jesus veio como luz do mundo para libertar os encarcerados, tirar a alma da escuridão e quebrar as cadeias. Outra razão das feridas são os pecados. Apesar das pessoas não darem crédito para a prática do pecado, achando que não vai ter consequência para a sua alma, o pecado é sim o responsável pela maioria das feridas da nossa alma. E que tipo de pecado, pastora? A entrega deliberada a práticas imorais. Isso traz um vazio para a alma. Isso faz buracos na alma. Desenfreadamente, como um caminhão na ladeira, sem freio, se entregar às práticas imorais. Não pense você que não vai ter consequências isso. As consequências são na alma, além de ter no físico, na vida social e etc. Mas a alma começa a ter buracos, e buracos, e buracos, e buracos, e buracos. Então não é brincadeira, é coisa muito séria. Há profundo vazio. Por que vocês acham que o número das doenças psicossomáticas, doenças psicológicas, doenças da alma aumentaram tanto? A razão disso é a prática desenfreada nos pecados imorais. As pessoas estão cada vez mais vazias. Buracos enormes estão na sua alma. E esses buracos vão trazendo uma solidão horrível, que nada preenche. E esta solidão, quando começa a acontecer, ela é preenchida, literalmente falando, e claro, entre aspas, preenchida com mais pecados, mais pecados, mais pecados. E os buracos vão aumentando. As pessoas vão desenvolvendo toda sorte de problemas emocionais. São as síndromes de tudo, né? São os transtornos de tudo que tem por aí. São tantos os nomes que não dá nem para nomeá-los. São muitos. Não vamos nos deter nisso, mas o que eu quero enunciar, falar, deixar claro, que os pecados trazem feridas. Por isso o Senhor nosso Deus é tão rígido nisso, para que você não peque. Ele diz na palavra que devemos nos afastar de toda imoralidade. Por quê? Porque Ele é um Deus santo. Mas não é também só por isso. Isso é tudo, porque Ele é Deus e Ele é o meu Deus. E se eu sou dele, eu devo obedecê-lo. Mas não é só por isso. É porque Ele nos ama e sabe que Ele vai ver um filho cheio de buracos na sua alma. Cheios de depressão, de angústia, de solidão, que vai gerar outros problemas, outras consequências, e que podem culminar até mesmo em morte. E detalhe, eu estou falando para um público cristão, mas pasmem, tem cristãos se suicidando. Tem cristãos desenvolvendo profundas depressões. E por que razão? Culpa de Deus? Não, nunca, nunca é culpa de Deus. É sempre culpa nossa. Então você está ouvindo a revelação do Espírito Santo sobre algumas razões por que a sua alma fica ferida. Outra coisa, outra razão das feridas são as mágoas. Todo ressentimento que guardamos na nossa alma, ele gera uma raiz, diga raiz. Vira para o teu irmão e diga, arranca essa raiz daí de dentro. Aleluia, Jesus. A Bíblia diz que a raiz de amargura, ela quando brota, ela vai se enraizando, enraizando cada vez mais. E vai contaminando uma montoeira de vidas, de pessoas. Mas a pior pessoa a ser contaminada
eu mesma, é tu mesmo. Somos nós. A raiz de amargura vai contaminando tudo, vai pegando tudo. E tem um cabelo pegando meu queixo, gente. Pronto, tirei. Feridas que são geradas por mágoas. Elas têm um poder terrível de fazer doenças, tumores. Não somente na minha alma, mas no meu corpo. Então é importante que eu detecte isto e dê o nome. E um dos remédios é fazer essa investigação. Outra razão das feridas são os demônios. Como eu disse no início, os pecados, eles acabam atraindo também demônios. Mas eles não vêm apenas pelos pecados imorais. Quando eu menciono pecados aqui, eu estou falando de pecados além dos imorais, eu estou falando de pecados religiosos. Que são aqueles pecados que praticamos na busca de uma espiritualidade para nós. E hoje, na sociedade pós-moderna que nós estamos, tudo é permitido. Se disserem assim, olha, lá na Seixonoye está havendo umas palestras boas, então vou lá. Se disser, lá no terreiro da avó Doquinha, tá, ela descobre tudo da sua vida, a coisa é boa lá, vai que eu vou lá, lê minha mão, vó Doquinha. Se lá no Chile, né, que tem aquele negócio do chá, dos não sei o que, é o Chile que tem aquilo lá. Esses países que você vai para aqueles lugares e fica tomando aqueles chás, que vocês ficam meio tontos e não sei o quê, é o Santo Daime, que de santo não tem nada. Lá é bom, vai lá, porque é um lugar maravilhoso, ali tem uma esfera espiritual. Uma esfera espiritual que não vem de Deus. Como você pode dizer isso, pastora? Porque a Bíblia diz isso. O nosso Deus é o único Deus existente. Então, fora dele, qualquer um que se apresente chama-se o quê? Demônio. O envolvimento nessas práticas, o envolvimento nessas religiosidades vão atrair traumas, feridas para minha alma. Porque eu vou expor a minha alma a uma abertura espiritual tão, vamos chamar assim, tão aberta, tão escancarada, que demônios vão entrar com muita facilidade. E eles são terríveis. Eles só vêm para matar, roubar e destruir. E a passagem deles por qualquer área da nossa vida que seja, é um estrago tremendo. Então essas práticas também abrem feridas na minha alma. E aí começam a trazer transtornos, síndromes de todo tipo mentais. Eu li num livro um pastor chamado Kenneth Hagin. Eu acho que alguns até conhecem, porque tem muitos livros dele. Eu li muitos livros dele. Ele é um homem que pregou sobre fé e ensinou o povo de Deus a ter fé. Nesses livros, um desses livros, ele conta de um outro pastor que ia a um hospício. E ele sentava lá na hora que os internos tinham o seu momento de banho, de sol, etc. E ele sentava lá num banco lá do jardim, onde eles passeavam. E ele começou a observar aqueles internos. E ele sentiu do Espírito Santo
todos que ele podia, ele punha a mão na cabeça, ele orava baixinho em línguas por um bom tempo. Todo dia. Como falando para o Espírito Santo, Espírito de Deus, o que tiver aqui, que o Senhor repreenda e tire, porque só o Senhor sabe o que tem. E ele foi notando, de uma forma maravilhosa, que uma boa parte dos internos daquele hospício começaram a ter alta, ficando bonzinhos, sem nenhuma sequela de que um dia haviam tido uma doença mental. Demônios. Envolvimento com demônios. Hoje em dia estamos vivendo numa sociedade que abraça toda a religiosidade. Não façam isso. A Bíblia diz que o que é de Deus se revela pela luz. O que não é de Deus se identifica pelas trevas. As coisas de Deus não são enganosas. As coisas de Deus não são escuras. As coisas de Deus são claras, estão na luz do Senhor. E vai exaltar o Filho do Deus vivo como único Deus e Salvador genuíno e verdadeiro. Amém? Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia relata em Lucas 8, 35 e 36, a história daquele gadareno. A Bíblia diz que esse homem, ele vivia amarrados, e ele se escondia nos sepulcros, ele vivia amarrado com correntes, e mesmo com correntes, ele arrebentava tudo, e ele também feria as pessoas que se chegavam perto dele, ele era agressivo, ele era atormentado, os demônios estavam ali. E quando Jesus Cristo o libertou, aqueles demônios saíram, ele ficou são na sua mente e pôde estar em convívio social normal. Então os demônios também ferem a nossa alma, mas o amor de Deus, através de Cristo, alcançou, quebrou todos os grilhões daquele homem e do corpo dele. Como diz a música que acabamos de cantar, inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Isso é lindo, gente. Né? Eu não sei cantar a frasezinha, mas vocês podem me ajudar? Inimigo fui, amor lutou por mim. Oh, que lindo. Depois a gente prepara essa música, viu? Deixa ela aí prontinha. Glória a Deus. Segunda coisa que eu quero falar para os irmãos. Quais as consequências das feridas? A primeira consequência é dor. Toda ferida da alma não traz refrigério, obviamente. Traz dor. E dores profundas. Alguns não só têm dor no seu interior, como algo, vamos chamar assim, subjetivo, que ninguém vê, só que você sente lá por dentro. Algumas pessoas têm dor no próprio físico, outras têm dor no peito, outras têm dor no corpo inteiro, nas juntas. A consequência das feridas da alma, ela gera dor em toda a alma. E não somente na alma, mas também no corpo. As lembranças que trazem essa dor levam a pessoa a ter, muitas das vezes, choro incontido, muita tristeza, chegando até a altos níveis de depressão e consequente isolamento. Começam a ter dor, a alma dói tanto que começam a chorar copiosamente. E acabam ficando em isolamento.
Não querem estar no meio de outras pessoas. E, em alguns casos, pode levar até ao suicídio. Lembram daquela criança, daquela menina lá do Maranhão, não lembro direito o nome dela, mas eu li aqui a história dela e a carta que ela deixou para todo mundo antes de se suicidar. Uma menina linda, 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 tinha 14 anos apenas. A dor da alma daquela menina era tão grande, relato da própria carta, que ela disse: não aguentei mais a dor da minha alma. Por isso, acabei com tudo. Deve haver um lugar melhor. Obviamente, quem falou isso para ela são demônios. Por quê? Porque eles vieram para matar. E detalhe, aqueles que se suicidam estão pecando terrivelmente contra Deus. E o fim desta prática, obviamente, é um juízo no inferno. E não sou eu que estou te falando isso por conta própria. É a palavra de Deus que diz: a vida não te pertence, pertence a Deus. E esta moça, a dor foi tão grande que ela acabou se matando. Outra consequência das feridas são os comportamentos incontroláveis. São aqueles comportamentos que você não quer fazer, daqui a pouco está fazendo. Eu li um relato sobre, até mesmo um testemunho sobre cura interior, alguns tempos atrás, e de um homem que ele procurou até o Ministério de Libertação. Por quê? Porque ele tinha crises de ira muito grandes, muito grandes. A ponto de ele estar no trânsito, quando parava um carro na frente dele e o carro se demorava para sair, ele abria a porta do carro, ia lá no motorista e socava a cara do motorista. Olha o grau da ira. E detalhe, ele era um cristão. Aí você fala: nossa! Lembra? Do homem completo, Cristo nos salva, redime o nosso espírito, mas precisamos ter a sua redenção na nossa alma e no nosso corpo. E isso, quem se apropria somos nós. Ele já fez a obra, mas é nós que temos que nos apropriar. Amém? E aí ele buscou ajuda. E quando ele falou o que acontecia, e depois ele chorava de vergonha, de tristeza, de culpa. Mas ele não controlava a sua ação. E ele foi buscar ajuda. E aí o Espírito Santo foi vasculhar aonde estava aquela marca. O pai dele era extremamente violento. Que todas as vezes assustava a família inteira com perversidades, com violências, com agressões terríveis. E ele viveu debaixo daquilo. E em determinados horários que acontecia as agressões com o pai, eram os horários que ele tinha as crises. Então, é muito, muito interligado a coisa. Comportamento incontrolável, que traz melancolia, que traz rejeição. Crianças que sofreram rejeição, elas costumam ser agressivas. Eu ouço, às vezes, as mães brigando. Nossa, eu vi isso muitas vezes, muitas vezes. Mães que diziam para os filhos que eles eram terríveis, que eles eram encapetados, que eles eram endemoniados, e que você não sossega, não fica quieto, e etc. Aquela criança, a agressividade daquela criança estava em cima da rejeição.
Então, crianças rejeitadas, elas costumam ser muito agressivas. E essas agressões, elas não devem ser punidas com surra, mas elas devem ser vasculhadas aonde foi que começou, reconhecendo aquilo que aconteceu, pedindo a luz do Senhor para lá, se arrependendo, pedindo perdão e abençoando. Amém? Você está aí comigo? Crianças ficam rebeldes por serem rejeitadas, outras entram no extremo da melancolia, se isolando de todos. São aqueles adolescentes e pré-adolescentes que começam a viver uma fase de isolamento. Aí começam a pôr aqueles cabelos assim. Você nem sabe quem está por trás. Cobrem. E o que ela está dizendo? Não quero revelar minha identidade. A minha identidade está destruída. Começam a se mutilar. Eu queria até, não sei se o Mateus preparou. Você preparou, Mateus? Vou pedir que ele coloque na projeção aí no projetor. Está tudo certo? Então pode colocar, por favor. Existe o extremo. Está vendo essa criança linda? Né? Uma criança linda, linda. Cheia de vida, bela, muito rica. Esse menino era filho de um ex-ministro do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Ele era ministro do Trabalho. Tinha uma vida, porque vocês sabem que político nesse país, vocês sabem o que é, né, gente? Então, de altos privilégios, imóveis incontáveis, muito rico. Mas esse homem, deixa eu achar o nome dele, é Odacir Clay. Esse homem, esse filho era o mais novo, o nome dele era Felipe Klein. Aqui ele já está se transformando. Aqui ele ainda é um pré-adolescente. Aqui ele já começa na sua adolescência, mas já está com o rosto mais transformado. Vai soltando as imagens. Ele ficou assim. Isso aqui é uma das primeiras fases. Ó, tá vendo? Ele foi, às vezes, não é rebelde com alguém, mas é agressivo consigo próprio. Ele foi se autodestruindo no seu corpo. E não parava. Aqui é uma fase, aqui já é uma das fases piores. Como se não adiantasse, ele começou a colocar, além de todas as tatuagens, que a maioria delas são problemas de alma. Viu? Então se liguem aí. Você tem muito desejo por tatuagem, corra para os pés de Jesus e peça cura para a sua alma. Aí foi para esse outro lado aqui, porque já estava cheio de piercing. Está vendo aqui no peito dele, aqui no tórax? Tem vários piercings, como se fosse uns ferros que, tipo, amarram. A orelha, o nariz e etc. Fora todas as imagens que tem nessas tatuagens são de demônios. São imagens agressivas. Ele era quietinho, não abria a boca, não agredia ninguém, mas se autoagredia. Como se não bastasse esse outro lado, ele foi para enfiar na pele essas coisas estranhas, para que ele se parecesse com um animal ou com um demônio. Até quem fazia essas coisas, que era o tatu que trabalhava com ele, porque ele era rico, então eram os melhores tatu.
o próprio dono do estabelecimento começou a aconselhar ele, para que ele parasse. Mas ele falava, você quer mais dinheiro? Eu pago. Por fim, o fim disso daqui, desse estado, não disso, porque ele é uma vida a quem Deus amou profundamente. Ele se jogou do 9º andar, de um prédio de luxo. E morreu. Você perguntaria, qual a razão? O seu pai era um alcoólatra inveterado. Às vezes, ele ia pegar seu pai em algum lugar porque estava caído. E para cobrir a vergonha de seu pai, ele ia pegar e escondia para que ele não fosse, seu pai não fosse humilhado por causa do posto que ocupava. Comportamentos incontroláveis por causa dos traumas, da ferida da alma. Então, eu não posso brincar com estas coisas. Eu não posso achar que aquele comportamento meu que não tem controle, eu controlo. Controla. Não para de beber. Não para de fumar. Não para de bater. Não para de arrumar confusão no trânsito. Não para de xingar. Não para de amaldiçoar com a boca. Não para. E depois chora, tem culpa, tem arrependimento. E não para. São cadeias na alma que precisam de cura. Jesus Cristo é poderoso para trazer cura para a nossa alma. Outro comportamento incontrolável é o uso de drogas. A busca e a dependência rápida das drogas são indícios fortíssimos de feridas na alma. Geralmente estão na ausência de uma família saudável, equilibrada. A ausência de uma família que tenha Deus. Porque se aquele pai tivesse Deus, inclusive uma família onde Deus é Senhor, por que nós aqui costumeiramente, amados, estamos ministrando ao teu coração, pai, mãe, para que você coloque Deus primeiro, de verdade, dentro do teu coração. E não queira trazer Deus para a tua casa, para a tua família, quando Ele não entrou ainda dentro da tua vida. Cristo não quer ser Senhor da tua vida de brincadeira. Cristo quer ser Senhor da tua vida de verdade, por inteiro. Quando os pais colocam Cristo no centro das suas vidas, toda a sua casa muda. Não é história da carochinha isso. Isso é verdadeiro. Não queira que o teu filho tenha Deus quando você não tem Deus. Não queira que teu filho obedeça a Deus quando você não obedece a Deus. Não queira que o teu filho não use química, cigarro, álcool de todo tipo, drogas, quando você é um fumante e é um alcoólatra. Entende? Mas Deus vai cuidar dos meus filhos. Que Deus? O Deus da Bíblia, que você não respeita. O Deus da Bíblia quer ser adorado e obedecido. E só assim Ele pode operar na tua vida e no teu lar. As consequências dos nossos pecados são irreparáveis em alguns casos. E esse é um deles. Marcas profundas na vida das crianças. Ponha Deus no centro. Se aquele pai tivesse Deus, se aquela família tivesse Deus, obviamente que essas coisas não aconteciam. Por isso que eu disse no início,
Muitas das vezes, enganosamente, nós corremos atrás de dinheiro. Nós corremos atrás de satisfazer as necessidades da nossa carne. E não corremos para Deus. E achamos que o dinheiro, que o suprimento financeiro vai trazer muita coisa boa para a nossa família. Não se engane. Não traz nada. Apenas um muito fraquinho conforto. Então ponha Deus dentro da sua vida. De verdade. Se você tem dificuldades e problemas de traumas, o Senhor está usando esta pessoa aqui. Esqueça ela, porque quem está falando com você é o próprio Espírito Santo de Deus na tua vida. Para que haja libertação. A nossa alma precisa ser curada. Para que Satanás não manipule nossas ações. Não controle nossas atitudes. E não adianta nós usarmos o evangeliquez, está amarrado. Deus é por mim. Posso todas as coisas daquele que me fortalece. Aleluia. Adianta de nada, meu irmão. O diabo só reconhece uma vida nas mãos de Deus de verdade. Porque uma vida nas mãos de Deus, ela tem luz. E Satanás odeia a luz, porque ele é trevas. Então não é para a gente achar que pode dar uma driblada no mundo espiritual. Deus precisa estar no centro da nossa vida, da nossa casa, das nossas ações. Eu não estou dizendo que você não vai pecar e não vai errar. Claro que vai. Eu peco e eu erro. Mas meu coração é quebrantado. Eu reconheço diante de Deus rapidinho. Eu vou ao joelho, ou quando não dá tempo de ir ao joelho, eu peço perdão onde eu estou. Eu peço a Deus, tira as trevas do meu coração. E se eu devo perdoar alguém, eu vou até esse alguém e eu perdoo. Amados, outra consequência das feridas da alma é a dificuldade na relação com Deus. Isso, né? Claro, isso é até a cereja do bolo, ou o bolo da cereja, nem sei. Uma alma ferida, é óbvio que vai ter dificuldade de se relacionar com Deus. É óbvio. Por isso Deus quer a cura da tua alma. Porque essa dificuldade que você tem de se relacionar, até eu estou falando para crente, gente, não estou falando para ímpio, não. Crentes que não conseguem ficar dentro de um culto, ligado no Senhor, não conseguem se entregar. É uma frieza, é uma dificuldade de relação com Deus. É alma ferida. Não presta atenção, se distrai o tempo todo. Quando não é a cabeça ventilador, é o celular. Meu irmão, se você tem essa dificuldade, eu te aconselho a não trazer o celular para a igreja. Pelo menos aqui você vai estar dando a chance, a oportunidade para você ser curado. Então deixa em casa, para você não ser tentado, para se distrair. Alguns dizem, estou vendo na Bíblia. Me belisca para ver se eu estou viva. Meus irmãos, Deus está falando com você. Enquanto você acha que está driblando essa situação e está indo muito bem, Deus está chorando pela tua vida porque Ele te ama. É o ousado e maravilhoso amor de Deus. Ele não quer ver você em cadeias. Ele não quer ver você sem dormir. Ele não quer ver você como um animalzinho que o diabo faz assim. Vem cá. Faz isso. Aí faz. Agora faz isso. Faz isso aqui. Vai lá. Usa droga. Usei. Agora vai lá. Se prostitui.
Agora vai lá, bate nas crianças. Agora vai lá, bate na mulher. Agora, viu, cachorrinho? Faz o que eu estou te mandando. Você acha que um pai que ama quer ver o filho nessas condições? E o pior, Jesus já providenciou tudo para a nossa total libertação. E por que estamos ainda em cadeias, irmãos? O Espírito do Senhor está jogando muita luz nas trevas da tua alma agora. Muita luz. Onde tem luz, as trevas não podem ficar. E elas estão sendo desmascaradas. Dificuldade de relação com Deus. Não consegue chamar Deus de Pai. Eu ouvi um testemunho de um pastor. Ele disse assim: nós estávamos num culto e estava o ministro do louvor cantando estas músicas maravilhosas do ousado amor de Deus, do Pai amoroso que Deus é. E o pastor estava lá também, louvando naquela unção, naquela comunhão com o Pai. E aí o Espírito Santo diz para ele: sai do seu lugar e vai até a última cadeira e dá um abraço apertado e demorado no fulano de tal. E esse pastor falou: Deus, o senhor está de brincadeira, isso não deve ser verdade, né? Porque o que vão os outros pensar? A igreja está cheia, eu vou sair do meu lugar, vou lá, ainda vou abraçar um homem. E vou ficar horas abraçado com ele? E ficou resistindo lá. Até que Deus começou a falar mais audível com ele, quase que gritando. E disse para ele: é uma ordem. Sai do seu lugar e vai abraçar o irmão fulano de tal. Aí ele foi com aqueles filhos que tá bom, né? Então vamos, né? Chegou lá, ele tocou no irmão. E só tocou e abriu os braços e abraçou ele. Quando ele abraçou aquele irmão se desmontou em lágrimas. E ele uivava, sabe aquele choro que sai uivos de dentro da alma? E ele balançava, ele contando, o pastor: irmãos, eu que não queria abraçar, eu não só fui abraçar um homem, como fiquei com meu terno todo lavado de baba, de choro, de tudo. E depois do culto, eu fui conversar com aquele irmão e perguntar o que tinha acontecido. E aquele irmão relatou a seguinte coisa: pastor, eu nunca tive, eu sou crente há uns 20 anos, mas eu nunca tive, pastor, um relacionamento com Deus profundo, com intimidade. Eu sei que Deus é o único Deus verdadeiro, que Jesus Cristo é Senhor, o único Senhor e Salvador. Eu o recebi de todo o meu coração. Eu sei que eu sou salvo, mas eu não conseguia ter uma relação com Deus de filho para pai. E eu disse para o Senhor, quando o irmão do ministro do louvor começou a dizer: se entrega para o teu pai. Entrega a sua vida para o teu pai. Chora aos pés dele, conta o que você está vivendo. Quando ele ouviu isso, ele travou e já não cantou mais nada. E aí ele fez um teste com Deus. E ele disse: Deus, tu sabes que eu não te vejo como pai. Mas se o Senhor é meu pai, porque eu não consigo acreditar. Mas se o Senhor é meu pai, e se eu sou um filho que tu amas, eu quero que o Senhor mostre isso de uma forma evidente. Que alguém saia do lugar onde ele está e venha até a mim e me dê um abraço de pai.
E aí, porque o tal pastor demorou para obedecer, lembra? Ele disse, é Deus, eu sabia que o Senhor não é meu pai. É pai dos outros, mas não é meu. Daqui a pouco, o pastor toca nele e dá aquele abraço. E ele falou, pastor, agora eu sei que Deus é meu pai. Que Ele me ama como ama os outros. Querido, sabe por quê? Que ele tinha essa concepção de Deus? Porque ele teve um pai violentíssimo, que só machucava ele de todas as maneiras. E por fim abandonou a família. Mas naquele dia o Espírito Santo preparou a cura para ele. E a sua alma ferida foi sarada. Aleluia! O mesmo Espírito que curou este homem está neste lugar. E Ele está aqui para te curar, meu irmão. Ele está aqui para lavar teu coração. Para jogar o bálsamo de amor nas tuas feridas. Todas elas. E te sarar. E você poder viver uma vida plena. Saber que você é amado e herdeiro de Deus. Eu quero ainda falar com você o remédio para a cura. Eu não posso deixar de falar isso para a gente poder orar. Lá no livro de Isaías, capítulo 61, eu queria ler esse texto com você, porque esse texto fala do poder do Senhor Jesus para fazer essa cura em nós. Capítulo 61, versículo de 1 a 4, diz assim: O Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa, em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. Eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros, renovarão as cidades arruinadas que têm sido devastadas de geração em geração. E o versículo 7 diz: em lugar da vergonha que sofreu, o meu povo receberá porção dupla, e ao invés da humilhação, ele se regozijará em sua herança, pois herdará porção dupla em sua terra e terá alegria eterna. Aleluia! Oh, glória a Deus! Aleluia! Oh, glória a Deus! Glória a Deus, Cristo é o remédio. Cristo é o remédio para todas as nossas feridas. Por quê? Porque Ele, é isso, é o ungido de Deus que liberta. Todas as nossas cadeias, todas as cadeias da nossa alma, que sara todas as nossas feridas. Ele veio para trocar a tristeza e o choro por consolo. Diga, aleluia, eu recebo. Aleluia, e uma bela coroa para nós. Ele veio trocar um montão de cinzas, de luto, por óleo de alegria. Põe a mão na sua cabeça. Eu recebo, nesta noite, o óleo de alegria. Aleluia. Veio trocar o espírito deprimido por manto de louvor. Diga, eu não me vestirei mais do manto de luto, mas de louvor e de festa.
Jesus veio trocar a vergonha das feridas e da dor por dupla honra, e no lugar da humilhação virá regozijo e celebração. Mas na prática, como eu tomo o remédio? Qual é o nome do remédio? Primeiro, busca de Deus com vontade. A Bíblia diz, Senhor falou para Israel em Amós 5,4, buscai-me e vivei. Você precisa buscar a Deus. As pessoas fazem o que? Se tem dinheiro, vai aos psicoterapeutas, vai aos, como é que é o outro nome? Psicólogos, como é que é o outro? Psiquiatra, mas o outro, aquele que, terapeuta, né? Vai ao terapeuta, eu passei pelo meu terapeuta hoje, ele me ensinou algumas coisas, estou bem melhor. Vai a Cristo, meu irmão, minha irmã. Ele é o teu remédio. Vá para Deus. O Senhor é o teu remédio. Lá em Jeremias 29:13, ele diz, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Lá em Provérbios ele diz, porque o que me achar, achará a vida. Aleluia. E lá em 2 Crônicas 15:4 diz, mas quando na sua angústia voltaram para Deus e o buscaram, o acharam. Aleluia. Vá para Deus. Primeiro remédio para você curar sua alma não está nas drogas, não está na prostituição, não está num quarto escuro, não está na mutilação, não está nas tatuagens, não está nessas coisas bizarras que você possa fazer com o seu corpo, mas está em buscar a Deus. Ele é teu Pai, Ele te ama. Aleluia. Segunda coisa que é remédio, identificação das razões das feridas, com detalhes, tipo, por que eu sinto isso? Por que eu sinto um vazio? Por que eu sinto raiva? Por que eu quero bater? Por quê? Eu disse algumas causas lá atrás. Você vai buscar os detalhes disso. Você vai pedir para o Espírito Santo te lembrar. Por que você não se relaciona bem com pessoas? Por que você tem vontade de bater? Por que você fica irado? Por que você tem vontade de cair nas drogas? Você vai buscar em Deus, no Espírito Santo, a razão destes desejos. Você vai buscar a revelação em Deus. Isso significa, a ferida precisa ser descoberta. E a causa dela deve ser encontrada. Ela não pode permanecer em cadeados. Ela não pode permanecer em escuridão. Precisa ser revelada. Mas você precisa buscar. A terceira coisa, na prática, que é remédio. Perdoar toda agressão e principalmente seu agressor. Sem esse remédio, será impossível a cura. Não existe psicoterapeuta, não existe terapeuta, não existe psiquiatra, não existe remédio. Você só vai se dopar até morrer. Precisa identificar estas coisas. Primeiro, buscar a Deus, a sua vontade para a sua vida. Identificar as razões das feridas. Quem fui eu quando criança? Quem foram meus pais? O que aconteceu comigo? Por que eu caio no vício das drogas? Por que eu caio no vício do álcool? Por que eu não paro de fumar? Por que eu quero bater na minha esposa, nos meus filhos, na minha família? Por que eu arrumo confusão na rua? Por que eu sou um crente gelado? Isso tem que mexer com você, meu irmão. Não pode achar, tipo, eu vou para casa da vovó. Você está indo para o céu. Ir para o céu não significa que você só vai ser feliz lá. Não, Jesus preparou aqui uma vida plena para você nesta terra, antes de você chegar ao céu. Então acorda para vivê-la. E não despreze isso, porque é bênção na tua vida. Quarto, pedir ao Espírito Santo para ir com você até o lugar da tua ferida, te curar e te trazer de lá. Eu descobri, pastora. Eu fui molestada, por pai, por mãe, por tio, por avô, sei lá por quem. Muito bem. Foi descoberto a causa. Mas e aí? Você vai lá. Espírito de Deus, me leva até lá. Eu estive sozinha lá. Mas eu te peço, vai comigo lá.
Vai comigo, Espírito Santo. Me pega no colo. Sabe aquela criança com medo, assustada num cantinho? Que não sabe o que fazer na hora do horror. Eu lembro que eu fui fazer uma cura interior numa mulher. Na realidade, eu não ia nem fazer cura, porque nós estávamos no final do culto, nós estávamos na rua, Avenida Nova Cantareira, o templo se reunia lá, era lá, Avenida Nova Cantareira 1729. E no final do culto, nós estávamos no altar, eu lembro que o altar dava para a gente sentar, não era tão baixo, era mais alto. E ela sentou no altar e eu fiquei em pé, estava ali do lado e ela falou, eu não consigo dirigir, eu tenho muito medo, eu já tentei várias vezes, eu não consigo. E ela queria que a pastora orasse por mim. E eu fui orar e o Senhor falou para mim, é problema na alma dela. E eu comecei a pedir para o Espírito Santo identificar aquele problema na alma dela. E aí o Senhor me mostrou a casa dela. Me mostrou o pai dela. Me mostrou o pai descendo as escadas com uma faca na mão. E ela pequenininha num canto, ela gritava apavorada, porque ele bêbado, ele vinha para matar todo mundo. E quando o Senhor entrou lá, e eu fui falando, Senhor, eu posso ver, amado Espírito Santo, entra e pega ela no colo. Quando foi revelado esta cena, ela caiu para trás. Graças a Deus ela estava sentada, o pastor lembra disso. Ela caiu para trás, que a minha mão não conseguiu mais segurar. Eu estava assim com a mão na cabeça dela, estava na parte de baixo, ela na parte de cima, eu aqui, ó. Ela caiu para trás, eu fui junto. E eu fiquei do lado dela e continuei a ministrar, porque ela não parava de chorar, ela gritava, ai, e ela tinha, de adulta, ela era mãe. De adulta, ela passou a ser aquela criança que gritava desesperada, porque o pai fazia aquilo. E aí eu pedi, amado Espírito de Deus, entra nesta casa. Pega ela no colo, Senhor. Tira ela desse tormento, Senhor. Leva ela embora. E aí o Senhor me dava essa revelação maravilhosa de Ele pegando ela, uma menina branquinha, lourinha, de olhinho azul. Pegava ela, colocava aqui, ela afagava a cabecinha aqui. Sabe, quando a criança está chorando muito, que a gente pega, a mãe pega a criança chorando, e ela soca a carinha aqui, fica... Mas já confortada, porque foi para os braços tão seguros. E aí ela saiu dali, daquele estado. E eu falei, Senhor, agora mostra para ela que o Senhor está entre ela e essa dor. Lava no teu sangue, passa teu bálsamo e restaura a alma dela. E acabando ali, ela pôde tirar sua carta de motorista e passou a dirigir sem medo. É o poder da cura. O remédio está em identificar, mas está em buscar a ajuda do Espírito Santo para ir até lá e pedir que Ele cure a ferida e te tire de lá. E depois, pastora, viva para Deus. Não permita mais que estas coisas sejam uma alavanca do diabo para machucar tua alma, te sujar, te prejudicar. Eu quero orar com você.